Argentina, mas não é pra falar do River, viu, Rona? Não, chega, né? É pra falar de Estudiantes e Flamengo. A madrugada foi tensa, aquele foguetório, aquela tentativa de importunar os atletas do Mengão. Quem acompanhou e vai contar detalhes por aqui é o Igor Dorileu, o nosso enviado especial à Argentina. Igor, buenos dias ou casi buenas tardes. Buenos dias, Renata. Buenos dias, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que acompanham o Jogo Aberto. A gente está aqui em frente ao estádio Jorge Luiz Hirsch, palco da partida de mais tarde entre Estudiantes e Flamengo, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. A nossa equipe está aqui em La Plata desde terça-feira. E se até ontem se falava muito no jogo do River Plate, no feito também do Lanús, que eliminou o Fluminense, e até da vitória do Racing sobre o Vélez, chegando à semifinal, hoje o assunto é um só: Estudiantes e Flamengo. A gente, percorrendo aqui as ruas da cidade, já consegue ver muitos torcedores do Estudiantes, alguns com camisas, passam de carro buzinando, e a torcida do Flamengo já começa a chegar aos poucos também aqui ao palco da partida. A maior parte está concentrada em Buenos Aires e só virá para cá mais perto do jogo. Já os jogadores, a comissão técnica e o staff estão almoçando nesse momento. A delegação está concentrada num hotel que fica em La Plata, mas fica um pouco afastado, a cerca de 30 minutos daqui. E nesse hotel, na verdade, é um resort de alto luxo. Mesmo ficando numa área isolada, eles sofreram com um já tradicional foguetório que as torcidas em jogos de Libertadores tentam fazer para atrapalhar o sono das equipes visitantes. E foi isso que a torcida do Estudiantes fez durante essa madrugada. Inclusive, o diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto, registrou esse foguetório e fez uma postagem nas redes sociais por volta de 1h da manhã. Então dá para dizer sim que esse foguetório atrapalhou um pouquinho o sono dos jogadores do Flamengo. Falando sobre a equipe titular para hoje mais tarde, só deve ter uma mudança em relação ao time que venceu o Estudiantes na semana passada. Recuperado de um edema muscular na coxa, o volante Jorginho deve retornar à equipe titular depois de 4 jogos. Com isso, o De La Cruz fica no banco de reservas. O Flamengo que vai em busca da sua sétima semifinal de Libertadores, enquanto o Estudiantes tenta chegar à sexta. E para o Flamengo, mais tarde aqui no Estádio Uno, basta um empate para manter vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores. Bom, ontem a nossa equipe percorreu aqui as ruas de La Plata, uma cidade importantíssima para a Argentina. Ouvimos alguns torcedores, principalmente do Estudiantes, e preparamos uma matéria mostrando qual a atmosfera que o Flamengo vai ter que encarar aqui mais tarde para chegar à semifinal da Libertadores. Vamos assistir. Avenida 1, Alejandro Sabella. Pela homenagem ao ex-jogador e treinador argentino, já dá para ter ideia de onde estamos: na Cancha do Estudiantes. Hoje, a 4ª cidade mais populosa do país será tomada pelos pinchas, como são conhecidos os torcedores locais. A expectativa é de estádio lotado. Cerca de 32 mil pessoas estarão nas arquibancadas. Mas, se considerarmos o retrospecto recente, o Flamengo não tem motivos para se intimidar. O rubro-negro não perde em território argentino desde 2017, quando foi derrotado pelo Independiente na final da Copa Sul-Americana. Desde então, foram 8 jogos, com 3 vitórias e 5 empates. Resultados que serviriam para avançar à semifinal da Libertadores. Cerca de 2 mil rubro-negros estarão no setor visitante de um dos estádios mais modernos da Argentina. O gramado, em perfeito estado, não será um problema. Cenário perfeito, quem sabe, para o retorno de Jorginho. Depois de 4 partidas sendo desfalque por causa de um edema muscular na coxa, o volante tem chance de voltar a ser titular. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro formando a linha defensiva, Jorginho ou De La Cruz, Saul e Arrascaeta no meio de campo, e no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Já o técnico Eduardo Domingues tem feito mistério. O Estudiantes pode ir a campo com Muslera no gol, Gomes, Rodrigues, Núñez, Azar Mendia, Amon Daraim, Ascaciba e Medina no meio de campo,
E na frente, Thiago Palacios, Facundo Farias e Carrilho. Bueno, tenemos que ser un equipo maduro, pero sobre todo ser nosotros. No nos puede distraer el ambiente, no nos puede distraer el tipo de juego que pueda hacer el rival. Tenemos que saber a lo que vamos a ir a intentar ganar el partido con nuestras armas, haciendo las cosas que sabemos y hacemos muy bien, y en Libertadores, como en Champions, en cualquier tipo de competición que sea eliminatoria, cualquier detalle es muy importante y tenemos que estar muy concentrados para que no nos pase factura. Já já os comentários desse jogo da Liberta. Bom, galera, a vida do Flamengo hoje lá não vai ser fácil, mas o time do Flamengo só tem jogador que já jogou Champions League, jogador que eh, já jogou final de Libertadores, e o time do Flamengo tem capacidade de ir lá novamente e ganhar do Estudiantes de novo lá dentro. Vamos ver aqui o pessoal do UOL falando a respeito do jogo de hoje novamente. E agora é hora de falar de outro time que entra em campo já já pelas quartas de final da Libertadores, valendo vaga na semifinal. Flamengo, gente. Flamengo Estudiantes, 9h30 da noite em La Plata. Tem a vantagem, 2-1 no primeiro jogo, aquele jogo cheio de polêmica, de arbitragem e tal. E agora, né, precisa garantir a vaga e confirmar essa vantagem. E lá a gente já sabe que vai ser um caldeirão, né? O clima não vai estar nada amistoso, vai ser aquele clima hostil. Cadê Bruno Braz? Bruno. Outra coisa, o Flamengo é acostumado a jogar com 70 mil pessoas no Maracanã. Vai se intimidar com 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, é chegar lá e partir para cima do Estudiante. Braz chega para conversar com a gente. Braz, boa tarde para você. Ontem a gente estava conversando, né, e você falava sobre a escolha do Flamengo de ficar em um hotel um pouco mais reservado para ter uma certa privacidade, né? Tentando uma estratégia para fugir um pouco da pressão externa. Pelo visto, não adiantou, porque eu estava vendo nas redes sociais e o diretor José Boto já postou 1h e um foguetório danado no hotel do Flamengo. Não foi isso, Braz? Tudo bem? Boa tarde, Heloísa. Tudo bem? Foi isso. Bom, mandar um abraço aqui pro Danilo, meu parceiro, a saudade do amigo, companheiro lá do Mundial. PVC também, né? Meu companheiro tá de quarto, mas isso aí eu tô vendo todo dia por aqui, né? Então, um abraço para todo mundo daqui. Bom, exatamente. O Flamengo, ele tentou se blindar ao máximo que pôde, mas o pessoal sempre dá um jeitinho, né? Rolou um foguetório na madrugada. Há de se ressaltar que esse foguetório ele acabou não sendo tão próximo de onde a delegação estava hospedada, né? Porque, como eu expliquei ontem, esse hotel ele fica dentro de um condomínio. Esse foguetório acabou sendo fora do perímetro do condomínio, mas o foguetório aconteceu, o barulho, o pessoal ouviu, tanto que o Boto foi lá filmar. Agora, assim, um pouquinho antes de eu entrar aqui no programa, o Flamengo, inclusive, mandou um comunicado sobre esse ocorrido. Queria até ler aqui para vocês. O Flamengo, de certa forma, tenta minimizar. E disse o seguinte: como é de conhecimento público, houve um foguetório na região da concentração do Flamengo, na Argentina. A ocorrência, fora do perímetro do condomínio onde o hotel está localizado, praticamente não interferiu no descanso dos atletas e da comissão técnica. Isso porque o planejamento da área de logística do clube já previa a possibilidade desse tipo de situação. A escolha do hotel e local reservado teve exatamente como objetivo preservar o time e garantir a melhor preparação da equipe. Mas o Boto estava ali filmando 1h, então dormindo ele não estava, né? É verdade, viu, Braz? Essas imagens aí foram produzidas pelo diretor, hein, gente? Por José Boto. Me chama a atenção, né, o foguetório gerar uma nota oficial, um pronunciamento do clube. Isso aí eu achei até curioso. Ô, Mussete, outra coisa que a gente já vem falando ao longo da semana é sobre essa pressão que o Flamengo vai encontrar. Já começou, né? Que a gente já viu aí no foguetório, mas o estádio vai estar lotado, é aquele estádio que tem essa atmosfera, né? Que envolve ali o time. E a gente sabe como são os argentinos, né? Eles vão usar isso a seu favor o máximo que eles conseguirem. Você vê. O Flamengo só não pode cair na pilha dos argentinos. Ontem, no jogo contra o Palmeiras, eles colocaram 1-0 e começaram já aquela catimba argentina. A gente sabe que o Flamengo
tem a vantagem do empate e tem que cozinhar o jogo, tem que jogar e cozinhar o jogo, tocar a bola, rodar a bola, se não der por um lado, vai pelo outro. E o Flamengo tem que jogar o jogo dele, o futebol que o Flamengo tem apresentado nesses últimos tempos, né? Esse Flamengo cascudo o suficiente para manter a cabeça no lugar em relação a isso, deixar para trás também as polêmicas de arbitragem do primeiro jogo, para fazer um jogo do Flamengo que é um time melhor que o Estudiantes, ou de repente pode cair nessa pilha? Porque se a gente for pensar, tem jogadores da Europa, tarimbados e tal, mas alguns jogadores que não estão tão acostumados a esse ambiente aqui da América do Sul, né? Lino, Saul, enfim, outros atletas também. Como é que você vê a preparação mental do Flamengo para esse jogo? Ô Lu, é fundamental o Flamengo se ater a jogar bola, competir, mas priorizar o futebol, porque tecnicamente o Flamengo é bem superior, existe uma vantagem técnica ainda mais relevante que Palmeiras e River, e o exemplo do Palmeiras tem que ser claro. Pode vir uma arbitragem tão ruim quanto a de ontem, o Estudiantes vai ter uma postura talvez ainda mais difícil que a do River jogando em casa. O clima vai ser pesado. O Palmeiras não conseguiu jogar no primeiro tempo, depois se afirma e consegue no final do jogo uma classificação mais tranquila. Mas o Flamengo precisa se ater a isso. São jogadores que não vivem essa experiência de Libertadores sempre, vários que chegaram, mas são jogadores muito experientes. O Felipe Luiz com certeza vai abordar esse tipo de tema, vai citar sim o exemplo do Palmeiras, porque os times argentinos têm as suas qualidades técnicas e a gente viu o que aconteceu com a Cunha no River. As coisas começam a sair do controle, então eles querem levar os outros desequilibrados mentalmente junto. O Flamengo precisa jogar bola, porque bola por bola, se fizer um jogo talvez nem brilhante como o Palmeiras, se classifica tranquilamente, mas se entrar nessa fora de casa, com apenas um gol de vantagem, as coisas podem se complicar. Bom, nação, é isso aí. O Flamengo tem que jogar o futebol que vem jogando, esquecer a catimba do argentino, dos argentinos, e fazer um jogo. É o jogo da vida do Flamengo desse ano, é o jogo de hoje. E o Flamengo precisa, pelo menos, empatar esse jogo. O Flamengo tem que ganhar. Pelo elenco que o Flamengo tem, o Flamengo tem que ir lá e ganhar esse jogo. Porém, se o Flamengo segurar o empate, já está de bom tamanho. Boa nação, vou ficando por aqui. Peço a vocês que deixem o seu like aí, deixem o seu comentário aí abaixo. O que é que vocês acham do jogo de hoje? Quanto você acha que o Flamengo vai dar hoje no Estudiantes? Quanto é que vai ser esse jogo? E segue o nosso canal aí para fortalecer, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.